Alô, alô, opa! Cheguei, aqui estou, com alegria, com amor, com carinho. Primeiro, agradecendo a vocês todos por essa sintonia espetacular. Eu reconheço, gente, há muita coisa boa no YouTube, hein? E você escolheu ao meu canal, o nosso canal, né? Eu não posso falar que seja meu, porque não é meu, é nosso. A verdade é essa. Então você escolheu o nosso canal para nos prestigiar, para ouvir mais uma história. Isso é um privilégio para mim. Muito obrigado, viu? Do fundo do coração. Por favor, não se esqueça, muito importante que você se inscreva, porque às vezes a pessoa entra no canal, ouve a história, até gosta da história, mas depois ela se esquece de se inscrever, e é tão importante a tua inscrição para fortalecer o nosso canal. Assim como importa muito teu joinha, para que o YouTube possa propagar ainda mais o nosso canal e torná-lo mais forte. Eu quero te agradecer, você que tem atendido o meu apelo e tem entrado para a família do Boa Pessoa. Deixa eu dar uma explicação antes. Às vezes a pessoa fala assim, mas Paulinho, eu não posso ser membro do teu canal. Não há o menor problema. Teve uma senhora, dia desses, ela me escreveu, ela disse assim, Paulinho, eu sou aposentada, Paulinho, e eu não posso, sabe, qualquer coisinha que eu tirar do meu orçamento, um pouquinho já me faz falta. Eu respondi para ela, falei assim, minha senhora, a senhora já me dá tanto sendo minha ouvinte. A senhora não sabe o significado que é para mim ter uma ouvinte como a senhora. Não precisa ser membro. Membro é um plus, membro é um a mais. É um carinho a mais quando a pessoa pode, entendeu? Quando a pessoa pode, porque custa R$ 6,99 por mês e às vezes R$ 6,99 por mês faz falta. Ora, eu reconheço isso. Dá para comprar uns pãezinhos. Não é verdade? Dá para comprar uns pãezinhos. Então faz falta sim, senhora. Então se você não puder, não tem o menor problema. Mas se puder, entra para a nossa família, venha fazer parte desse time, tá? Hoje eu quero agradecer do fundo do coração. Olha aqui, rapaz, eu fico tão contente quando a pessoa ela volta a ser membro. Olha aqui, a Daiane Siqueira voltou a ser assinante 0 dias. Portanto, agora, né, Daiane? Obrigado, Daiane. Ela é premium. A Rosinéia Silva Barcelos. Oi, Rosinéia. Também é premium, né, Rosinéia? A Odair MGH, há 3 dias, a Patrícia Souza, o Ronaldo Crispim, e aí vai, o Marcelo Fernando Barbosa, a Suzana Ribeiro, a Lucilene Paz, tanta gente, meu Deus do céu, são quase 50 pessoas, não chegou a 50 ainda. O objetivo nosso é chegar a 100, né, Pati? A Pati que tem o sobrenome Farias. Não dá para eu juntar o Pati com o seu sobrenome ainda, né? A Ivanira Ferreira, um beijo. Adriana Ferreira Rodrigues. E aí vai a Mariana Ayo e tantos outros, né? Deixa-me ver as últimas atividades deles. Pois não, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários dos meus membros. Oséias, boa noite, Paulinho. Mais uma vez você nos surpreende com uma belíssima história. Não perco nem um dia o seu programa. Meus parabéns pela narrativa. Aí ele tem a opinião dele aqui que eu respeito. Tá bom, meu amigo Oséias? E ele disse assim, ele escutou a história A Ilha Paraíso, sem roupas. Não, a história é linda. Gente, a história é linda. É muito bonita essa história. Fiquei impressionado, o moço lá de Araras. Alexandre, né? Alexandre de Araras. Muito obrigado, viu, Alexandre? Um beijo para você. A Carmen Alves fez um comentário aqui e diz assim, ô Paulinho, devido ao meu problema de saúde, ela está lutando, gente, contra um câncer, né? E ela diz assim, eu fico sempre atrasada com relação às histórias. Eu ouço enquanto faço quimioterapia com as minhas colegas e as enfermeiras de químio. Então as colegas e as enfermeiras de químio, elas estão amando. Pô, que legal, Carmen. Quer dizer que ela ouve com a turma, lá com a galera. Ó, que bacana. As enfermeiras, o pessoal que está se tratando. Mas quando eu chego em casa, eu fico aborrecida devido às reações da químio.
Eu sei, minha amiga, minha parceira Carmen Alves, você não sabe quanto tem de gente torcendo pela tua recuperação, viu? Um beijo muito carinhoso. Que Deus lhe dê muita força, tá? Para você e as suas amigas da químio, as enfermeiras. Muito obrigado a vocês todas aí e a vocês todos, tá? E essa história, hein? Aquela lutando contra a solidão, daquela moça que se relacionou com o Danilo e agora ele pinta como candidato a vereador. Demais aquela história, né? E tem muita gente opinando aqui. E eu agradeço as opiniões, tá? Ela que se identifica como @user, disse, vai na igreja dele, dá o testemunho e conta tudo o que você contou aqui, as pessoas que decidam depois. Obrigado pela tua opinião, viu? Adriana, sobre Ilha Paraíso, diz que gostou também. O Marcelo Fernandes, ele fala do pai dele, Geraldo, que largou a mãe com 3 meninos, quando ele tinha apenas 1 mês. E o mais velho está com 2 aninhos. Ô Marcelo, que história sua, né? Quem sabe um dia, Marcelo, você se inspire e me mande um e-mail contando a sua história. Eu quero apresentar aqui, tá bom? Gente, sem mais delongas, eu tenho aqui uma história hoje. Vocês vão amar. Varríquio, ele é um motorista, era, né? Hoje não é mais. Ele era um motorista de ônibus, mas trabalhou muitos anos. Ele fez algumas linhas importantes, mas aquela que mais marcou foi a linha Curitiba-São Paulo, São Paulo-Curitiba. E é sobre isso que ele vem contar. Vocês precisam ouvir essa história, vocês têm que viver comigo, vocês precisam viver comigo essa história. E é assim, sabe, com esse espírito que eu quero contá-la, mergulhando dentro dela, vivendo essa história com vocês. Não basta colocar só da boca para fora, tem que passar pela alma, tem que passar pelo filtro do coração. É assim que eu acredito nas coisas. Se a gente fizer qualquer coisa da boca para fora, não chega, não toca ninguém. É preciso que a gente dê um pouco mais, sabe? Se dedique um pouco mais. Eu vou me dedicar muito à tua história, viu, meu amigo Varríquio? Tá tudo pronto. Vai começar. Antes de começar, prepare o seu coração para a história que eu vou contar. A história emocionante, eu tenho certeza você vai gostar. Eu tenho certeza você vai gostar da história que eu vou contar. E começou. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Varríquio. Na verdade, esse é o meu sobrenome, mas é justamente por ele que eu sou conhecido. E hoje eu quero lhe contar a minha impressionante história do tempo em que eu ainda atuava como motorista de ônibus. Para dizer a verdade, teria grande orgulho em divulgar a empresa para a qual eu trabalhava, porque lá eu sempre fui muito bem tratado, respeitado. No entanto, eu tenho receio de que a história que vou contar possa, de certa forma, incomodar o pessoal de lá. Então eu lhe peço que, por favor, não divulgue o nome da empresa. Diga-se de passagem, nessa empresa eu fiz muitas amizades. E foi lá, sabe, que eu ganhei o meu primeiro óculos Ray-Ban. Mas era um Ray-Ban legítimo, Paulinho. É verdade. Ô Varríquio, o motorista de ônibus tem que ter um Ray-Ban, né? Tem que ter. Senão não é um motorista de ônibus, né? Um Ray-Ban legítimo. Ô Paulinho, quem me deu esse Ray-Ban legítimo foi um amigo chefe, porque ele dizia que o motorista de ônibus interestadual que se prezasse, tinha que ter um óculos lindo daqueles. Eu dirigia aquele possante e lindo ônibus. Fiz muitas linhas por essa empresa, mas eu acabei ficando por muitos e muitos anos com a linha Curitiba-São Paulo, São Paulo-Curitiba. São quase 500 quilômetros, Paulinho, para ser preciso, como eu gosto de ser. Eu na vida sou muito preciso.
Então são, para quem não sabe, 495,9 quilômetros. Nossa, é chão, hein? É chão. Bom, se bem que de uma capital para outra nem tanto, né? São Paulo e Rio são próximas, por serem capitais, eu digo, né? E Curitiba e São Paulo também são próximas. Hoje, Paulinho, um ônibus faz esse trajeto mais ou menos em 7, 8 horas. Mas na estrada antiga era bem mais demorado e perigoso. Teve uma vez, para você ter uma ideia, que eu demorei mais de 12 horas para completar o trajeto. Nossa, fiquei fazendo essa linha São Paulo-Curitiba, Curitiba-São Paulo, ao longo de 16 anos. Cheguei a decorar cada curva do caminho, e olha que tem curva, Paulinho, e quantas coisas belas e horrorosas eu vi nesse trajeto ao longo do tempo. Você acredita que eu vi de tudo? Eu vi nesse caminho, por exemplo, o nascimento de criança, no meu ônibus até, onde eu até participei, ajudei num parto, Paulinho. Mas também, lamentavelmente, acabei assistindo a muitas mortes, principalmente pela estrada. Tanto que a BR-116, que faz essa ligação, São Paulo, Curitiba, a Regis Bittencourt, durante muito tempo foi chamada a Estrada da Morte. Paulinho, eu nunca vou me esquecer daquele Chevette que uma carreta passou literalmente por cima do Chevette. Mas sabe, acabou com o carro, passou por cima do Chevette. O Chevette virou aquela lata amassada como se fosse lata de uma sardinha. 5 adultos morreram na hora no Chevette. E um bebê milagrosamente escapou. O bebê ficou entre as ferragens e por essas coisas que só mesmo o anjo da guarda pode explicar, o bebê não foi atingido por nada. Morreram na hora os pais do bebê, seus tios, e ele nada sofreu. Fui eu quem tirou esse nenê das ferragens daquele Chevette. Então, quando a polícia e o corpo de bombeiros chegaram, eles queriam saber que bebê era aquele que estava no meu colo. E eu falei para eles, olha, por incrível que possa parecer, esse bebê estava aí no meio desse carro destruído e o bebê não foi atingido, um milagre. E não era para menos. Todos ficaram incrédulos e enquanto eles retiravam as vítimas fatais, eu fiquei com o nenê no colo. Eu só sei dizer que as autoridades ficaram preocupadas com o restante do acidente e nas 2h30 que o trânsito ficou parado naquele local, eu fiquei segurando esse menino. Era um bebezinho, um menino. Até que uma tia do menino chegou ao local e, chorando muito, a tia veio apanhá-lo no meu colo. Eu fiquei sabendo que esse menino se chamava Caio, era o nome do bebê, Caio. E a tia, em agradecimento, ela deixou um cartão de visitas dela comigo. Essa tia era dentista. Ela não sabia o que fazer para me agradecer. Muito obrigada, me dizia ela, agradecida. Eu não tinha feito nada mais do que a minha obrigação. Depois disso, na verdade, eu nunca mais perdi o contato com a doutora Vera. Era esse o nome da dentista, Vera. Sempre que eu podia, eu ligava querendo saber a respeito do Caio. E ela me dava as últimas notícias. Até que um dia, eu tive um sonho e isso acabou despertando em mim algo que eu não sabia que eu tinha. Eu tinha um dom diferente. E eu não sabia que eu possuía. Eu me lembro que eu dormia em casa, eu falo assim porque nem sempre isso era possível. Eu vivia pelas estradas. Era difícil, às vezes, eu dormir na minha casa, né? Aquele dia eu estava dormindo em casa e, de repente, eu comecei a ter aquele sonho. O sonho era assim. Havia um bebê no meu colo. Esse bebê, ele abriu um sorriso e eu reconheci que o bebê no meu colo era o Caio, o bebê que eu tinha tirado do Chevette destruído. E ele ainda era um bebezinho no sonho, sabe? Mas sabia falar. Coisa de sonho, né? O bebê sabia falar. Esse bebê
ele olhou para mim e falou comigo. Ele me agradecia por tê-lo retirado daquelas ferragens do que sobrou do carro, mas que agora a sua missão estava cumprida e ele se juntava aos pais e aos tios falecidos. E ele dizia no fim: eu estou indo embora. E no momento que ele falava assim, eu abri os braços e o bebê saiu voando. Ele tinha um par de asas, como se um anjo ele fosse. Foi assim, sabe, que eu acabei acordando assustado. No dia seguinte, antes de eu partir em mais uma viagem de Curitiba para Sampa, eu liguei para a doutora Vera, lá no telefone da empresa. Eu pedi autorização e eu liguei para a doutora Vera. A dentista, que era sua tia, ela tinha ficado com o Caio. E já tinham passado a essas alturas 3 anos daquele acidente. E eu liguei para ela. E ela me atendeu e, chorando, ela me falou que o Caio, gente, tinha sido sepultado havia uma semana. Nossa, eu fiquei completamente arrasado e destruído. O que aconteceu? Eu perguntei para a tia Vera, a dentista, e ela me explicou que ele fora vítima de uma meningite e morreu. Meu Deus do céu! Eu fiquei muito impressionado com tudo isso. Será que de fato eu tinha um dom? Será? Porque eu sonhei com o Caio. Eu entendi que no sonho ele veio me avisar. A missão estava cumprida, ele estava se juntando aos pais falecidos, aos tios falecidos, e ele saiu voando dos meus braços. Fiquei muito impressionado e entendi que talvez eu tivesse de fato esse dom. E esse dom iria se confirmar logo mais avante. A vida seguiu e eu continuei nas estradas com o meu ônibus até que aquele fato impressionante então se deu. Naquele dia, eu saí do terminal rodoviário de São Paulo às 22 horas. Talvez pelo dia, o ônibus não estava lotado. Havia mais ou menos meio carro de passageiros. Eu era do tipo do motorista que ficava à porta do ônibus na hora do embarque e conferia as passagens, uma por uma, para ver se o passageiro estava embarcando de uma maneira correta, na nave correta. Vamos chamar o ônibus para dar uma valorizada na nave correta. Eu lembro que nesse dia não chegou a 20 o número de passageiros, talvez uns 18. E me lembro perfeitamente daquele homem. Aquele homem me chamou a atenção porque ele estava de óculos escuro. Os demais passageiros falaram comigo, mas esse senhor assim de óculos escuro, não. Eu não sei, mas eu tive a impressão de que aquele homem chorava. Ele está de óculos escuro para disfarçar as lágrimas. Eu tive a impressão de que ele chorasse. Talvez isso explicasse a razão daquela hora ele estar usando aquele tipo de óculos. Esse senhor, ele aparentava ter mais ou menos uns 43, 44, no máximo 45 anos. Assim, um pouco mais velho que eu. Eu tinha naquele momento 40. A passagem dele eu conferi, estava correta, como também as passagens dos demais. Então eu esperei a hora exata, 22 horas, era o horário de partida do ônibus. Coloquei o ônibus para funcionar, mas ainda mantive a porta do ônibus aberta. Sempre há a chance de um passageiro retardatário. Mais 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Aí eu fechei a porta e eu parti. Saí do terminal rodoviário do Tietê e o destino era Curitiba. Um detalhe que eu preciso declinar a vocês. Meu ônibus,
ele tinha uma repartição fechada com porta. Essa porta não era trancada à chave, embora até tivesse chave para algum tipo de emergência. Mas nunca foi necessário que eu trancasse a porta assim com medo de algum passageiro. Então eu nunca usei a chave. Acho que vocês estão entendendo de que porta eu estou falando. Aquela porta da cabine. Sim, aquela que separa a cabine do resto do corpo do ônibus. Ao meu lado nessa cabine tinha um assento vazio. Esse assento seria destinado, por exemplo, a um segundo motorista. Isso em viagens mais longas até se faz mesmo necessário, mas naquela não. Esse assento também poderia ser usado por um cobrador, mas isso em caso da viagem não ser direta. No caso eu ia direto de São Paulo a Curitiba. Então, apenas com paradas previstas em 2 postos à beira da estrada, o restante da viagem era de São Paulo a Curitiba. Eu dava essa parada, não era por determinação minha, mas da empresa. Essa parada nesses postos é justamente para o passageiro dar uma esticada nas pernas, fazer um lanche e outras cocitas mais, né? Vocês estão me entendendo. Dadas as explicações, eu acho que deu para todos entenderem que eu ia sozinho na cabine. Na parte íntima do ônibus, chamemos assim, os passageiros eles iam descansando às 10 da noite. O pessoal dá aquela recostada, alguns já começam a dormir, outros fazem uma leitura, cada um coloca um foninho no ouvido. Naquele tempo já tinha o foninho. Não era do celular ainda, era do Walkman. Isso é antigo. E lá fomos nós. Na primeira parada do ônibus, quase todo mundo desceu. Quase todos os passageiros. Aí fui dar uma espiada, apenas um passageiro ficou no assento. Sabe quem? Justamente aquele homem que eu comentei que usava o óculos escuro. Aquele que parecia que estava chorando quando embarcou. Vi que ele ficou quietinho no ônibus. Na segunda parada, a mesma coisa. Só que nesse caso, ficou mais gente. Ficaram uns 5 passageiros no carro. Mas entre esses 5 passageiros, lá estava ele, o homem de óculos escuro. Ele também ficou. Aquele homem, ele não se movia do lugar de onde estava. Impressionante, mas do jeito que ele entrou no ônibus, ele permaneceu. Nessa segunda parada, depois que todos os passageiros regressaram ao carro, eu fui dar uma conferida, né? Fui dar aquela olhada para ver se todo mundo estava lá. E o homem estava lá. Lógico, ele nem desceu. Mas ele continuava imóvel, sabe? Sentado, com os óculos escuros. Eu até parei assim perto dele para observar se eu escutava alguma coisa, ele chorando. Eu fiquei assim, meio que disfarçando, sabe? Um tempinho perto dele. Mas, sinceramente, eu não escutei absolutamente nada. Ele continuava sentado do mesmo modo que ele entrou e com seus óculos escuros. Conferi, todos tinham voltado para o ônibus e nós então seguimos a viagem. Eu não sei porquê, mas de vez em quando eu pensava no homem de óculos escuros. Ele me chamou a atenção desde o embarque em São Paulo. E agora me chamava a atenção porque ele não havia descido do ônibus em nenhuma das paradas. Eu vinha pensando nele, sabe? Olhei na placa à beira da estrada e eu já estava passando por Cajati, ainda dentro do estado de São Paulo. Passando ali Cajati, eu estava a mais ou menos 2h30 de Curitiba. Eu tinha tudo decorado, estava tudo na minha cabeça. Noutras palavras, passava Cajati, eu já me sentia meio que dentro do Paraná, quer dizer, estava chegando. Quando eu passava Cajati, era exatamente assim que eu me sentia. Foi quando, de repente, eu ouvi a porta da cabine do ônibus se abrir.
E no que eu olho, eu levei até um susto. Era ele, o homem de óculos escuros. Eu pensei comigo, pronto, o homem não desceu em nenhuma parada e vai ver que ele vem me pedir alguma coisa para eu parar, será? Mas tem, se for necessidade fisiológica, tem banheiro no ônibus. E isso foi o que eu pensei, assim, rapidamente. Foi quando o homem se sentou no assento vazio da cabine. Eu já ia dizer para ele que ele não podia viajar ali. Ali não pode, ali, como eu já expliquei, era para profissionais da empresa. Mas antes que eu falasse qualquer coisa, quem falou foi ele. Foi o homem do óculos escuro quem falou primeiro. Olha, eu preciso falar com você. E nessa hora que ele disse essa frase, ele tirou os óculos. Mas eu não via os olhos dele, até porque eu estava dirigindo e eu não podia ficar olhando para ele fixamente, e sim para frente, eu tinha que prestar atenção na estrada. Mas ele começou a falar. Olha, eu sei o seu nome, é Varríquio. Eu pensei comigo que talvez ele tivesse lido no meu crachá. E ele seguiu. Pois bem, Varríquio, eu não vou conseguir chegar a Curitiba. Eu assustei quando ele falou assim. Como? Pensei comigo, né? Como não vai? Como não vai conseguir chegar a Curitiba? Nós estamos a menos de 2h30 agora de lá. Mas ele continuou falando, eu só pensei. Mas eu quero, sabe, Varríquio, que você me faça um grande favor. Diga para Adriana que eu a amo muito e que eu estava a caminho de encontrá-la e que eu assumiria ela e a nossa filhinha Larissa. Eu até havia me separado definitivamente da minha mulher em São Paulo e nem mesmo, Varríquio, os meus 2 filhos, o Henrique e o Igor, foram impeditivos para que eu largasse tudo e viesse em busca dela, Adriana, e da nossa filhinha. Por favor, você vai dizer para ela que ela é o grande amor da minha vida e que eu só lamento tê-la encontrado depois de ter me casado. Mas eu tinha certeza de que eu me encontraria com ela e que nós ficaríamos juntos. No entanto, Varríquio, isso não vai ser possível. Quero que você diga a ela que ela é a mulher da minha vida. Mas infelizmente eu não vou conseguir chegar. E eu não vou conseguir falar tudo que eu queria falar para ela. Mas eu conto com você, Varríquio. Você faz isso por mim, Varríquio? Gente, eu estava estarrecido diante do que ele falava. Eu ainda tentava processar tudo que eu tinha escutado dele. Mas nada fazia sentido para mim. Gente, o ônibus estava em movimento. Eu já tinha passado Cajati. Bom, agora já mais ou menos umas 2 horas de Curitiba. A gente ia chegar daí a pouco. O homem conversando comigo. Não era possível, logo chegaríamos. E como ele estava me falando que ele não conseguiria chegar. Aquilo para mim era uma conversa de doido. Mas ele disse tudo isso e eu o questionei nessa hora. Calma, daqui a pouquinho nós chegaremos a Curitiba. Já vamos entrar no estado do Paraná. Aí o senhor mesmo diz tudo isso para Adriana, né? Não, Varríquio, eu não vou conseguir falar. Mas você falará por mim. E a propósito, o meu nome é Eduardo, tá? Eu me chamo Eduardo. Quando ele falou assim, ele se colocou de pé. E ele agora parecia mais alto do que quando ele embarcou no ônibus. Eu olhei assim, a cabeça dele estava batendo praticamente no teto do ônibus, alto. E na sequência, ele foi saindo da cabine.
Eu senti exatamente o momento que ele passou pela porta. Parece que passou assim um vento por mim. Senti até um arrepio. E, na verdade, foi depois disso que eu senti o meu coração disparar. Parecia que meu coração fosse sair pela boca, de tanto que meu coração batia acelerado. Eu comecei a sentir arrepios pelo corpo inteiro e a pensar naquela loucura que tinha sido aquela conversa daquele homem comigo. Nossa, bem que eu desconfiava que ele estivesse chorando quando ele embarcou no ônibus. Então, pelo que ele me falou e eu entendi, ele largou a mulher e 2 filhos em São Paulo. Ah, é por isso. É por isso que ele estava chorando. Agora sim, largar a mulher e 2 filhos não é fácil para ninguém. E ele está indo para Curitiba para assumir essa Adriana com uma filhinha deles, pelo que eu entendi, chamada Larissa. Mas que loucura é essa? Ele falar que não vai conseguir chegar. Será que ele está pensando em ceifar a própria vida? Não, meu Deus, não permita que isso ocorra, pelo amor de Deus, não, dentro do meu ônibus, não. Senhor, não permita que isso aconteça. Fiquei bem aflito, para ser sincero, eu fiquei bem nervoso, mas eu tinha que me controlar e prestar atenção na estrada. Já dentro do estado do Paraná, eu passava agora por Campina Grande do Sul, depois Colombo, depois Pinhais e finalmente Curitiba. Entrei na cidade maravilhosa de Curitiba e quando eu estacionei no lugar destinado ao meu ônibus na rodoviária de Curitiba, eu dei graças a Deus, porque nada de extraordinário havia acontecido no interior do meu ônibus. Eu abri então a porta e fui assistir ao desembarque dos passageiros. E eu apenas esperaria pelo homem dos óculos escuros, que agora eu sabia se chamava Eduardo, e falaria para ele: "Tá vendo, Eduardo? Chegamos a Curitiba e você poderá você mesmo dizer a Adriana tudo que você tem vontade." Era o que eu estava pensando comigo. E começa a descer todo mundo. Desce um passageiro, a outra passageira, essa senhora mais velhinha, com aquele monte de mala, tem dificuldades. Eu colaboro, eu ajudo. E 17. Faltava o 18º. Faltava o Eduardo. Ele não desceu. Desceu todo mundo. O Eduardo não. Menos o Eduardo. Não é possível. Eu cheguei a pensar uma bobagem, mas nessa hora tudo passa pela nossa mente. Tudo é possível. Será que o Eduardo... Olha o que eu pensei, gente. Será que o Eduardo se jogou pela janela do ônibus e eu não vi? Gente, até esse absurdo passou pela minha mente. Óbvio que isso era uma coisa impossível de acontecer sem que eu tivesse percebido, sem que eu tivesse notado. Afinal, eu não tirava os meus olhos do retrovisor. Eu sou um motorista muito atento. Eu ganhei vários prêmios como um bom motorista e até o melhor da empresa para a qual eu trabalhava. Mas uma coisa era certa. O Eduardo, ele não tinha desembarcado. Então, todo mundo tinha desembarcado, eu saí do lugar, que era a saída do ônibus, e fui verificar o que estava acontecendo. Será que o Eduardo... Gente, isso começou também a passar pela minha cabeça. Será que o Eduardo está no banheiro? Ai, ele pode estar no banheiro e dentro do banheiro ele pode ter dado cabo à sua própria vida, sei lá. Tomou algum medicamento, algum veneno muito forte. Eu comecei a ficar com medo disso tudo. Mas no que eu entrei no ônibus e comecei a caminhar pelo corredor do mesmo, logo eu vi o Eduardo.
Ele, no mesmo lugar. Que coisa! Ele estava no lugar dele, com os óculos escuros e na mesma posição que eu o tinha visto das outras vezes. Pensei comigo, esse cara tá num sono ferrado para dormir assim. Será que ele tomou alguma coisa? Será que ele usou algum barbitúrico? Será que ele usou algum tipo de droga? Tá dormindo, gente, mas dormindo, ele não se move, ele não se mexe. Eu me aproximei então dele e chamei. Eduardo, sabe, inicialmente de uma maneira educada, né? Eu não queria assustar, ele estava dormindo. Eduardo. Como ele não respondeu, eu dei até uma gritadinha. Não havia mais ninguém no ônibus. Eduardo! Ele também não respondeu. E não havia outro jeito. Eu teria que tocá-lo. E quando eu o toquei, senti a frieza da morte em minhas mãos. A morte é gelada. Eduardo estava morto. Mas havia morrido há muito tempo. Há muito tempo, tanto que o corpo do Eduardo já estava enrijecido na posição sentada. E, sabe, os braços endurecidos, os membros todos endurecidos. Bom, nessa hora me bateu o desespero. Ele estava morto, enrijecido e gelado. Eu tomei todas as providências, eu desci correndo do ônibus, eu fui chamar autoridades, eu encontrei policiais, os avisei do ocorrido, vieram todos e constataram aquilo que eu tinha constatado. Ele morreu dentro do ônibus. Ele morreu dentro do ônibus. Eu creio. E depois que ele foi conduzido para o Instituto Médico Legal, os médicos por lá aferiram de que realmente ele estava morto há pelo menos umas 7 horas. Umas 7 horas quando nós o tocamos. Causa mortes. Ataque fulminante do coração. Então, assim que ele entrou dentro do ônibus, assim que eu peguei a estrada saindo de São Paulo, ele teve esse ataque e morreu dentro do ônibus. Mas isso é apenas uma parte da história. Eu precisava descobrir o que viria depois. Me inteirei a respeito da identidade do homem morto no meu ônibus, o nome completo dele. Assim como a minha empresa que ofereceu a ele toda a assistência no pós-morte, eu também tinha uma missão a cumprir. Mas será que tudo aquilo que ele me havia dito depois de morto na cabine iria se confirmar? Porque ficou óbvio, se ele tinha morrido no embarque do ônibus, quando ele veio se sentar e conversar comigo na frente da cabine do ônibus, ele já estava morto. Era o espírito dele que conversou comigo. Por isso que ele afirmava a todo instante que ele não conseguiria falar. Existia a Adriana. Pasmem, existia a Adriana. Eu fui me encontrar com ela, para que ela se sentisse mais segura. Nesse dia, minha esposa também foi comigo. Eu conversei com ela. Conheci a menininha Larissa, de apenas 3 aninhos.
a coisa mais linda do mundo. E aí eu fiz a confissão de amor que o Eduardo pediu que eu fizesse a ela. Ela chorou muito, chorou demais. A verdade foi que daí para frente tem aqueles trâmites todos da lei a respeito de tem direito disso, direito daquilo, problemas pessoais e particulares das famílias. Mas eu jamais perdi o contato com essa moça, a Adriana, e nem com a Larissa. Com a família dele de São Paulo não foi possível manter o contato, mas com ela eu mantive. Talvez até pela proximidade, porque eu continuei morando em Curitiba e ela também. Nos tornamos amigos. A Elisa, a minha esposa, fez muita amizade com ela. Soubemos que anos mais tarde ela acabou se casando com o Carlos, são felizes. Mas eu fiquei com essa história impressionante para contar. Muito impressionante. Primeiro, eu descubro o dom com o bebê, Caio, que eu ajudei a tirar das ferragens naquele Chevette. E depois, esse meu dom se completa com a visão que eu tive do Eduardo no pós-morte. Ele veio se abrir comigo e me passou um recado tão urgente e necessário. Isso tudo me faz afirmar que entre o céu e a terra há muitos mistérios. Muitos mistérios. Olha que eu vi coisa por essas estradas. Olha que na BR-116, na Regis Bittencourt, eu vi tantos acontecimentos. Mas nada se compara a este fato, do encontro que eu tive com o espírito do homem do óculos escuro. Eduardo, ele virou para mim, o homem do óculos escuro. Essa era a história que eu tinha para contar. Espero merecer por parte dos senhores muitos comentários. Vou ficar aguardando por aqui. Sunlight, dearest sunlight, I am calling you across the old room. Sunlight, dearest sunlight, I would like to come out of the womb. Something in me feels like all of me, and we dance all alone. Come on in, open my heart to this world. Open my heart to this world. Sunlight, dearest sunlight, I am calling you across the old room. Sunlight, dearest sunlight, I can find my way out of the womb. Something in me feels like all of me, and we dance all alone. Come on in, open my heart to this world.